Do RN, só TCM. A única internet originalmente potiguar que conecta o estado. Do mar ao sertão, a TCM está em quase 20 cidades do Rio Grande do Norte, se conectando de verdade com a nossa gente. Com a TCM, você tem mais velocidade e estabilidade com internet 100% fibra ótica. E ainda, TV com mais de 115 canais, incluindo o canal da TCM com notícias da região e entretenimento. E streaming com o TCM Box, o aparelho que transforma a sua TV em smart, onde você pode pausar e voltar a programação quando quiser, mas a nossa conexão vai muito além. A TCM faz de tudo para que você tenha sempre a melhor experiência com um atendimento humanizado e assistência técnica rápida e eficaz. Vá até a loja mais próxima de você ou assine pelo telefone 84-3315-0710. TCM Telecom, sempre à frente com você. Casa do homem do campo, que produz e colhe o que planta, onde o trator é um bom aliado e a terra semeada com modernidade e segurança. Agrofértil, distribuidor de sementes Top Seed, de pulverizadores Montana, implementos agrícolas e peças para tratores. Agrofértil, 20 anos plantando o futuro, colhendo o presente. Boa noite, queridos telespectadores do nosso podcast Feedback. Mais um episódio no ar. Sejam todos bem-vindos. Hoje com um assunto bastante pulsante, né? A gente vai falar sobre justiça do trabalho. A justiça do trabalho é o palco onde se desenrolam as mais diversas histórias de trabalhadores e empregadores. É o lugar onde os direitos e deveres laborais ganham vida. É nesse cenário que os conflitos são resolvidos, os direitos resguardados e a justiça é buscada com fervor. Hoje, agora, nesse momento, vamos conversar sobre esse tão pulsante assunto com o Dr. Hamilton Vieira, sobrinho juiz do trabalho, que está aqui honrosamente para conversar conosco e tirar muitas dúvidas, chegaram muitas perguntas aqui e acho que é o momento que a gente tem, porque as pessoas, a gente só vai entender como é importante a gente ficar por dentro dos direitos que a gente tem quando a gente precisa desse direito, e às vezes é tarde demais, é tudo muito rápido. Então, aproveitem esse momento, o cara é muito bom, é professor da universidade aqui, da UERN aqui em Mossoró, né? É doutor em Direito, e é uma capacidade extremamente inteligente, capacitada. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do nosso programa de hoje, doutor Hamilton. Não vou chamar o senhor de doutor, porque o senhor é meu amigo e meu irmão, maçom. Mas, Hamilton, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que é a terceira ou quarta vez, né? Estamos conversando no podcast já, mais ou menos isso. Boa noite, Carlos. Boa noite, telespectadores da nossa TV e do podcast Feedback, né? É sempre uma satisfação estar aqui, principalmente, né, discutindo essas questões que eu acho que, em verdade, isso se trata de um serviço de utilidade pública, vamos dizer assim, né? Que nós, na condição de integrantes do judiciário, integrantes do magistério jurídico, né, prestamos para a sociedade, que é conversar, dialogar sobre direito do trabalho, tirar algumas dúvidas, desfazer alguns mitos, não é? Eu acho que a atividade do judiciário e da universidade, né, ela, em algum momento, ela tem que ter uma proximidade com a população.
E a participação em programas como esse seu, eu acho que cumpre essa finalidade. Eu já tive aqui uma outra vez, mas não falando sobre nenhum aspecto jurídico, eu estava com o nosso amigo Frank Felizardo, falávamos sobre vinhos, que é uma outra paixão, né, que nós cultivamos. Eu acho que você esteve na FM 105. Exatamente. Foi a primeira vez que você participou. Isso, exatamente. Você esteve lá na FM, já faz a gente vai completar 3 anos de programa, de feedback. Hamilton, é uma questão que todo mundo, as pessoas, eu acho que muitas delas até sabem desse direito. Agora, talvez com medo de perder o emprego, de perder a oportunidade, elas se submetem a entrar numa empresa sem fazer exame admissional, sem assinar carteira, passa 5, 6 meses nessa situação. Quem está errado aí? É o empregado ou o empregador ou ambos? Olha, a lei, né, tem um comentarista esportivo, né, que se notabilizou por esse bordão. Diz, a regra é clara. Né? A regra é clara. Se alguém trabalha regido pela CLT em favor de alguém, ele não pode trabalhar um dia sem a carteira estar anotada. Certo. Tá? O resumo da ópera, estou sendo bem claro, é esse aí. Tá? Do ponto de vista essencialmente legal, tá? Não pode haver trabalho regido pela CLT, porque existem outras formas de trabalho. Tá? Os servidores públicos, por exemplo, fazem concursos para ocupar cargos públicos, eles não são regidos pela CLT. Então, ele não tem carteira assinada e tal. Exceto se ele trabalhar para uma empresa pública. Né? Outros fazem contratos. Ou sociedade de economia mista. Mas eu estou me referindo aqui apenas àquelas relações que são regidas pela CLT. Então, não pode haver trabalho dentro dessa regulação, tá, que possa existir sem a carteira estar assinada. Tá? Então, ele entrou hoje na empresa, você entrega a carteira lá, o empregador tem um prazo para fazer essa anotação, e essa anotação tem que ser fidedigna, fiel, tem que registrar lá o primeiro dia que a pessoa, né, pegou no cabo da enxada para começar a desempenhar suas atividades. Então, eu fui admitido no emprego, a primeira coisa que eu tenho que fazer é procurar o exame admissional. Certo. É isso? Olha, quando você busca o emprego, né, faz lá as entrevistas, tá certo? Vamos imaginar assim, o exame admissional ele é feito antes mesmo de você começar a trabalhar. Certo. Tá? Porque o exame admissional é exatamente a análise médica para saber se você tem condição de desempenhar aquela atividade. Tá bom? Se, durante o exame admissional, detectar-se a existência de alguma patologia ou de algum problema que impeça você de trabalhar, de desempenhar aquela função, a contratação não deve nem seguir. Então, vamos imaginar que alguém se candidata a uma vaga de emprego que exija muita força física, mas durante o exame admissional detectou-se que ele tem algum problema ortopédico ou que não possa fazer, né, desempenhar essa atividade. Então, tem que ser dito para ele, olha, meu filho, infelizmente, para essa função aqui, que você está se candidatando, senão não tem como, é um imperativo médico, tá? Porque a alternativa a isso seria você botar uma pessoa que não tem condição para desenvolver aquela atividade, quando ele começar a trabalhar, ele vai sofrer uma doença, vai ficar aleijado, vai desenvolver alguma patologia do trabalho. Isso é algo que nós devemos evitar ao máximo. Então, o exame admissional, tá certo? Ele ocorre até antes mesmo de você começar a trabalhar, exatamente porque é uma precaução para, né, evitar que, enfim, você ingresse num serviço sem ter condição de saúde para isso. Cumprida essa formalidade, tá certo? Você entrega, tá tudo ok, o médico dá o aval, faz todos os exames direitinho e tudo. Beleza. Você entrega o documento profissional no setor de recursos humanos da empresa, né? E eles têm um prazozinho para assinar e você começa a trabalhar, dentro desse prazo, o documento é devolvido e fica tudo ok. E hoje em dia, não é? Já existe a carteira profissional digital. Sim. Ninguém precisa mais nem do documento físico, não é? A empresa pode fazer isso virtualmente. De maneira que não existe justificativa plausível, tá, para que alguém trabalhe sem carteira.
Era aceitável no passado, né? Porque às vezes muitas empresas aqui estavam em atuação em Mossoró e vinham de fora, não eram daqui, o setor de recursos humanos não era daqui, então era plausível que houvesse atrasos, tá, nesse processo de formalização do contrato, porque o pessoal tinha que juntar as carteiras, mandar para Natal, para Recife, para São Paulo, para outro lugar e devolver, e isso poderia demorar mais. Mas depois da implantação da carteira digital, da CTPS eletrônica, como a gente diz, isso aí é uma coisa completamente sem sentido. Eu, particularmente, tenho minhas ressalvas com relação aos exames admissionais. Eu acho que eles são, pela forma como eu passei por ultimamente, eu acho que eles são totalmente dispensáveis. Assim, não se pede um exame laboratorial, não se verifica a pressão, não se faz um exame do coração, só fazem perguntas de 2, 3 minutos, máximo. A quantidade de pessoas é muito grande. Mas tudo bem, estamos falando ainda no Brasil, né? De fato, foi importantíssima essa sua colocação, porque esses exames admissionais, eles se ligam, tá certo, com o tipo de atividade que você vai desenvolver, tá? Se a atividade que o indivíduo vai desenvolver, imaginemos, é essencialmente burocrática, tá? Então, a tendência é que realmente ele seja uma coisa mais dinâmica. Agora, se for algo que exija, não é, além da aptidão intelectual do candidato ao emprego... Você fala tipo uma pessoa que vai trabalhar com a construção civil, seria isso? Por exemplo, aí é conveniente que, além de perguntas meramente burocráticas... Que não se acompanham de nenhum exame. Isso, é conveniente que se faça, não é, uma análise mais cuidadosa, né? Pelo menos um hemograma para ver aí se a pessoa não tem uma deficiência de alguma vitamina ou algo parecido com isso. Pasmem. Mas, Hamilton, voltando à pergunta, né, que eu fiz. A culpa você acha que uma pessoa que está precisando de um emprego, precisa de um salário para se manter, para manter a família, você acha que ele vai estar preocupado em chegar para o patrão e exigir que ele assine a carteira, sabendo que ele pode, inclusive, até perder aquela oportunidade de emprego? Você sabe que existe isso, né? Claro que existe, né? E é para isso que a Justiça do Trabalho existe, através das fiscalizações, não é isso? A necessidade é a mãe de todas as decisões. Exatamente. Gostei da expressão. Então, assim... Você tem conhecimento, né, de pessoas que trabalham e trabalham 1, 2, 3 anos sem carteira assinada e depois, quando saem, correm atrás da justiça para querer os direitos. Né? Isso é o nosso cotidiano, né? Todo dia a gente vê isso. Tá? As pessoas fazem isso suprimida pela necessidade, sim. Né? Nós somos um país ainda de uma profunda desigualdade social e de um desajuste econômico, né? Considerável, que, não é, apesar de todas as dificuldades, o país vem tentando, não é, corrigir, o que não é fácil. Né? E isso reflete muito no universo dos empregos. Né? O Brasil tem um problema com relação a empregos, porque nós não conseguimos gerar empregos de qualidade. Tá? Nossa produtividade é deficitária, né? E a mão de obra qualificada, quando ela tem uma oportunidade que seja, ela prefere talvez tentar a sorte em outro país do que aqui ficar. Tá? Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, né, quem é a culpa? A culpa é de quem admite o trabalho nessas condições. Por quê? Porque ao necessitado não pode ser atribuído culpa por isto. Ele pode ter culpa por uma série de outras coisas, tá? Mas por essa situação, não. Tá? Então, o ente econômico, tá certo? Ele tem que se conscientizar de que, se não pode contratar observando o que diz a legislação, não contrate. Não contrate. Porque muitas vezes a pessoa se submete exatamente por necessidade. Não é? Aí é onde entra também a questão do bullying, né? Do funcionário sofrer bullying, assédio sexual. A gente chama de assédio moral, né? Assédio moral. Exatamente. Existem recorrências de assédio moral, de maus tratos entre patrões e empregados? Vocês recebem também esse tipo de causa lá? Sim, recebemos com uma frequência que não gostaríamos de receber. Tá? Nós devemos
inicialmente fazer uma distinção aqui para evitar dúvidas, tá? Para evitar, aliás, confusões, tá certo? O assédio sexual, o assédio moral, né, é um comportamento gravíssimo. Tá, deixa eu só perguntar uma coisa a você aqui. O assédio sexual entra ali no assédio moral, então? Não, são dois tipos de assédio diferentes. Okay, porque você sabe que também existe o assédio sexual. Também, né? existe. Ok. Esse é mais grave ainda. Isso. Tá? Agora tem que ter prova, contundente, né, Hamilton? Tem que ter, certo? Hoje, não é, a ciência jurídica, a praxe forense, não é, tem observado, tá, tem entendido as peculiaridades em que esses tipos de comportamento acontecem, né, principalmente o assédio sexual. Ninguém faz assédio sexual à luz do dia, não é? Ninguém faz. Será? Mas, pelo menos, assim, não é uma coisa recorrente, né? À luz do dia, tá bom? Então, é uma situação complexa do ponto de vista probatório. Então, você tem que analisar com muito cuidado certas sintomatologias, a prevalência da palavra de uma das partes, né? A literatura jurídica já está evoluindo, tá? Para isso daí, para observar uma série de circunstâncias, tá? No judiciário mesmo, a gente tem cursos, tá? Para juízes e servidores, para ter uma escuta ativa, tá, em relação à vítima do assédio sexual, né? Esses predadores sexuais existem nos ambientes de trabalho, tá? E é algo que deve ser combatido com todo rigor, até porque isso, além de um delito trabalhista, isso é um crime, tá? Isso da cadeia, certo? A gente não pode brincar com essas coisas, tá? Porque isso fere, tá certo, a mais intrínseca dignidade, tá certo, principalmente da mulher trabalhadora, né? Então, denúncias de assédio sexual no trabalho já chegou, tá certo, mas a gente não se vê, considerando a totalidade das demandas que a gente recebe, tá certo? Não é uma coisa corriqueira. Tá? Isso não significa que esse comportamento não exista, de maneira nenhuma. Existe muita subnotificação acerca disso, as pessoas têm muita vergonha, tá, de falar sobre isso. Até de se expor, né? Até porque de, tem exatamente. Várias pessoas no júri, lá na hora, né? Esse tipo de ação a gente instrui em segredo, né? Uma ação muito melindrosa e delicada tal, demais, muito delicada, mas é algo que ainda causa certa vergonha, né? Muita vergonha, muita repulsa, e as pessoas realmente não querem, né? Você tem quanto tempo de juiz? 23 anos. O que é que ainda te assombra? O que é que ainda te assusta? O que é que ainda corta teu fígado quando você vê uma situação assim, diz, meu Deus, isso existe mesmo? Olha, no começo, não é, muita coisa me assombrava, mas acho que com o tempo, tá, eu fui parando de me assombrar, tá? Você criando uma capa, né, protetora, sei lá, tem isso também, é igual, né, ao médico que vai se acostumando a fazer cirurgias, tá certo? Mas o que me causa um certo espanto, né, ainda me causa um certo espanto, é ver que em algumas situações, tá certo, nós ainda não conseguimos nos livrar da mentalidade escravocrata. Tá? Nós ainda não conseguimos nos livrar do legado da Casa Grande da Senzala, porque tem muita gente que ainda emprega pessoas com essa visão, de que ainda está vivendo no tempo da Casa Grande da Senzala, certo? Porque veja, Carlos, existem certas discussões, existem certos problemas jurídicos, tá, que o direito do trabalho enfrenta, que são, assim, interpretações legais, né? Um funcionário de uma empresa pode achar que tem direito a uma gratificação porque fazia uma determinada tarefa, tá bom? Ninguém. Isso é uma discussão jurídica. Ele pode ter direito, como pode não ter. Vamos ver, né, como as argumentações vão ser feitas. Mas
Imagine você, por exemplo, né, as notícias que a imprensa nos traz de que nacionalmente algumas pessoas de vez em quando são libertas porque trabalhavam em condições análogas à escravidão. Isso eu ainda me pergunto como é que em pleno século XXI a gente ainda vivencia situações como essa. Tá? Pessoas que não podem nem tomar um copo d'água. E pessoas com dotes, né? Pessoas muito bem financeiramente. Você vê muito a imprensa noticia isso diuturnamente. Mas aqui em Mossoró existe isso? Aqui em Mossoró não é algo tão comum. Não é algo Mas já existiu. Comum. Mas já aconteceu casos na jurisdição, ou seja, nessa região aqui da cidade de Mossoró. Denúncias, tá certo? Já foram feitas, tá certo? Mas aí isso, às vezes, abre-se uma linha de investigação, o Ministério Público vai atrás, às vezes não é verdade, tá? Às vezes não tem consistência, mas no estado do Rio Grande do Norte também já tivemos denúncias, mas a gente vê isso todo dia na imprensa, né? O que acontece aí no sul do Pará, com os bolivianos em São Paulo, né? Pessoas que são simplesmente exploradas aí, como se ainda nós estivéssemos... São verdadeiros cativeiros, né? Estourados, muitos costureiros, as pessoas que costuram para 25 de março, né? Para fazer roupas para ir. Ou seja, pessoas estão vivendo ainda no tempo da Casa Grande, da Senzala. Isso ainda me espanta. A gente não conseguiu se livrar disso. Você acha que todo juiz ele tem que ter um pouco de psicólogo, de psicologia, ou se ele não tem, ele tem que entender um pouco, ele tem que ler um pouco? Porque, tipo assim, eu acho que o papel de vocês lá é, de alguma forma, interpretar a forma como aquelas pessoas estão passando no caso. Tem muita gente que mente, né? Tem muita gente que tem dons de atores, de atrizes, e você já tem, com seus 23 anos, você já tem um discernimento para entender quando o acusador e o acusado não está falando a verdade, você já tem aquela manha de jogar a teia para eles caírem, entrar em contradição, você já consegue fazer isso? Olha, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso e com o tempo, né, a experiência, às vezes, né, a gente detecta alguma coisa. Agora, quem vier aqui e dizer e afirmar categoricamente a você que tem o dom de saber se a pessoa está sendo sincera ou não, está mentindo. É difícil, né, Milton? Tá? Isso aí é um dom espiritual, tá certo? O dom de ler corações, tá certo? Então, os seres humanos normais não têm, tá certo, esse dom. Agora, existem certas técnicas, tá, que a gente vai analisando, não é? A coerência dos depoimentos, não é? Aquilo que a pessoa diz com aquilo que normalmente não acontece, né? Coisas da própria experiência em relação àquele tipo de atividade, processos outros que nós já apreciamos, porque assim, as condições de trabalho no Brasil, tá, eles variam muito de empresa para empresa, tá? Então, você está em um banco, por exemplo, ali você tem uma condição de trabalho. Tem uma agência vizinha, ali é outra condição de trabalho, tá? Agora, dentro da empresa, você não tem uma oscilação muito grande nas condições, tá, de trabalho. Então, você não pode ter um indivíduo numa empresa bom, isso é possível, mas não é assim comum, não é? Em que a condição dele era tão diferente de todos os outros, né? Então, quando você já instrui várias vezes, tá certo, demandas de um empregador específico, né, você já sabe mais ou menos o que é a atividade, como a empresa se organiza e tal, né? Aí aparece uma coisa completamente diferente, certo? Aí a gente ficamos atentos, tá? Tanto para que aquilo seja uma inverdade, como para aquilo ser uma verdade, tá? A gente só vai, né, investigar mais, tá? E sobre o fato de na formação do juiz ele ter, certo, uma aptidão para psicólogo, né? Nós, e aliás eu digo nós aqui, não só apenas o juiz, mas a comunidade jurídica como um todo, e aí eu incluo advogados, promotores, né? Nós trabalhamos com generalidades, né? Nós não podemos nos limitar apenas ao conhecimento jurídico.
porque quem pretende conhecer, quem pretende aplicar o direito e acha que apenas o conhecimento jurídico é suficiente, esse nem o direito compreende. Tá? Então, a comunidade jurídica como um todo tem que trabalhar com generalidades. Ele tem que dominar muito bem a técnica jurídica, mas tem que conhecer um pouco de psicologia, um pouco de filosofia, um pouco de relação interpessoal, um pouco de linguagem, né, para você, não é, interagir, entender com as pessoas. Por que as pessoas ainda têm tanto medo de ir no fórum, medo de enfrentar um juiz, às vezes mesmo com a razão, mesmo que quando o direito é bom para elas, as pessoas não gostam, antipatizam a figura do juiz. Geralmente existe uma coisa meio estigmatizada, né? Que vocês vão tratar mal, que o juiz sempre é pelo empregado, nunca pelo empregador. De onde vem isso? Você não, obviamente você não concorda com isso, né? Eu acho que isso é um mito, tá? É um mito. Efetivamente, não é, Carlos? Você ir buscar direitos, tá, na justiça exige do indivíduo uma certa, vamos dizer assim, coragem pessoal. Tá? Em que aspecto? Né? Você vai mudar a sua rotina, você vai acusar alguém de alguma coisa. Às vezes os indivíduos, por boa índole ou por misericórdia própria, não são afetos a isso, não é? Preferem, tá certo, deixar para lá. Mas eu acredito que isso hoje é uma situação mais minoritária, né? Porque o Brasil, e isso é um fenômeno típico das sociedades, não é, contemporâneas, não é? Tudo está sendo regulado pelo direito. O meio ambiente tem uma regulação jurídica, o trabalho tem uma regulação jurídica, o meio de comunicação tem uma regulação jurídica, né? A energia tem uma regulação jurídica. Então, quando você tem, né, assim, sociedades que são muito reguladas juridicamente, a tendência é as pessoas buscarem judiciário. A percepção que as pessoas têm, tá certo, do judiciário pode não ser assim, positiva. É possível, muito embora, tá certo, as pesquisas que nós fazemos, tá certo, não detectem isso, tá? Eu acho que muito pode se dever em face de um tipo de judiciário que se fazia antes da Constituição de 88, né, que, né, reintroduziu as amplas garantias democráticas no país, tá? Então, assim, o judiciário que se tinha inspirado em um regime autoritário, né, porque o Estado inteiro tinha um viés autoritário, certo? Às vezes isso afasta, né, as pessoas. Tá? Mas eu acredito que a Constituição já está aí há tantos anos, ela já faz parte do nosso cotidiano, né? E caso essa visão ainda exista, não é? Eu acho que ela é bem... está em vias de extinção. Né? Cada dia que passa, o judiciário se esforça mais para estar próximo da população. Tá? Até mesmo em situações não jurídicas. Né? Eu ainda queria voltar um pouquinho, Carlos, sobre o assédio moral. Sim, eu acho que isso é importante. Desculpa, ótimo. Tá? Para nós, para a lei, não é? Para o judiciário como um todo, o assédio moral é um comportamento gravíssimo. Por quê? Porque ele consiste na humilhação reiterada do empregado no ambiente de trabalho. Você sabe o que? Você todo dia sofreu uma humilhação. Todo dia você ser espizinhado, você ser menosprezado e tal, não é? Sem razão aparente, tá certo? Assim, por puro, não é? Vamos dizer assim, por pura pouca profissionalidade na estrutura na estrutura empresarial. Então, o assédio... Não, eu acho que na estrutura psicológica mesmo... Então, muito mais do que empresarial. O assédio moral, para nós, ele é um comportamento muito grave. Agora, existem outros comportamentos, tá, que causam danos morais ao empregado, mas não podem ser considerados assédio. Tá bom? Exemplo? Certo.
Então, são as críticas que você recebe. Porque, veja, se você é contratado para trabalhar para alguém, tá? A gente, pessoal, a gente não nasce sabendo, né? Nós não somos a ciência infusa. Então, muitas coisas a gente aprende no próprio cotidiano. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Quando a gente erra, nós temos que ser chamados a atenção. Tá? Então, ser chamado a atenção não é um problema. Agora, a forma como você é chamado a atenção, esse é um problema. Tá? Então, uma instituição profissional, quando o funcionário erra, chama ele: olha, meu filho, você errou porque era para fazer assim e você fez desse jeito. Tá? Não erre mais. Tá? E de preferência num espaço reservado. Agora, roupas sujas se lava em casa, aí como em sala de aula. Você pode até chamar a atenção de um aluno. Agora, você chegar e esculhambar o indivíduo, um discurso com uma série de adjetivações que eu vou poupar você aqui de dizer... De burro, chamar de burro. De coisas daí para mais. Né? Aí, isso daí... Quando isso se isso acontece uma vez apenas, tá? É algo que enseja dano moral. Mas você ainda não qualifica de assédio, porque só aconteceu uma vez. Agora, diuturnamente, aí a prática assediante se consolida. Agora, essas criaturas que costumam fazer essas práticas assediantes, elas têm que entender que hoje existe um dispositivo chamado de celular que pode gravar, né? Gravar, filmar e vale como prova. Chega lá para você, gravações, filmagens, ou não tão costumeiramente? Não, chegam sim. Conversas em aplicativos de mensagens, né? Enfim, isso não é uma exclusividade da Justiça do Trabalho, né? Todos os ramos do judiciário recebem provas, tá certo, através desses Agora, mecanismos, da mesma forma aparelhos. como nós temos empregadores que podem ser relapso, que não correspondem como deveria corresponder ao seu título de empregador, tem também os empregados que não são profissionais, que são irresponsáveis, que chegam atrasados. O que fazer com um funcionário que chega na empresa embriagado, Hamilton? Olha, todo sujeito jurídico ele tem seus direitos, mas também tem suas obrigações. Não é? Então, quando você está em busca de uma colocação no mercado de trabalho, que a empresa te contrata, você tem que dar o seu melhor para desempenhar as tarefas para as quais você está sendo pago. Certo? Então você tem que cumprir prontamente as ordens que lhes são dadas, você tem que cumprir seus horários de trabalho, você tem que fazer um serviço, não é, bem feito dentro do seu conhecimento e dentro de sua capacidade física. Estar com uma boa aparência também é importante. Certo? Também é importante. A nossa legislação, inclusive, diz que o empregador pode, não é, certo, exigir certo padrão de vestimenta, não é? Porque tem muitas empresas, não é, que que fornecem até o uniforme, né? Isso, fardamentos com os logotipos das empresas ou de parcerias comerciais, tal. Então, tudo isso é dever, tá certo, dos empregados. Se eles não cumprem os seus deveres contratuais, tá, não cumprem horários, poderão ser advertidos. Se reincidirem, poderão ser suspensos. E se não se corrigirem, podem ser demitidos por justa causa. Tá? Em relação à aparência, tá, eu só quero fazer um pequeno registro, tá certo? Tudo bem que o empregador possa, tá certo, fazer, estabelecer certos padrões de vestimenta, mas ele tem que tomar cuidado para que isso não incorra em nenhuma prática discriminatória, tá certo? Então, ele não pode, por exemplo, tá, se você tem uma empregada que quer expressar, e ela tem direito de fazer isso, tá? Expressar sua origem africana, por exemplo, e quer usar um cabelo Black Power, tá? Você não pode proibi-la disso, tá bom? A não ser, é claro, que haja uma justificativa objetiva para isso. Então, vamos imaginar que ela trabalha na indústria farmacêutica ou com manipulação de alimentos, tá? Então, você tem que estar em um ambiente estéril, então tem que usar touca, tem que usar máscara, tem que usar luva e tudo mais, entendeu? Então, aí, para esses ambientes controlados, aí as exigências são até exigências da vigilância sanitária, não é nem do empregador, tá bom?
Agora, você não pode tentar impedir, não é, certas expressões, tá? Certas manifestações de cunho cultural. Tá bom? O Brasil é um país diverso. Tá bom? Então, vamos imaginar, eu ocupo um cargo de direção numa escola e uma professora, tá certo, vai dar aula para os alunos, ela tem o direito de ir com o Black Power dela lá, ela sendo afrodescendente, sem nenhum problema. Ela não pode ser, você não pode chegar para ela e dizer, não, você tem que ajeitar o seu cabelo. Pelo amor de Deus, né? Isso não se faz mais. Verdade. Tem discriminação. Gilvan Alves de Santo Antônio está perguntando a você o seguinte: é verdade, doutor Hamilton, que quando o empregado doa sangue, ele pode faltar ao emprego sem ter o salário descontado? É verdade, sim, Gilvan. Certo? Ele só precisa pegar a comprovação, tá, que fez a doação de sangue. Mas a doação de sangue é feita... no tudo bem, mas eu sei que ela é feita em questão de 10, 15 minutos. Ele pode faltar o dia inteiro de trabalho que doa o sangue. Certo, mas aí, não é, dependendo da quantidade de sangue que ele Ok, doe, entendi, não é, tal, entendi. pode ser que seja recomendável, não é, que ele tenha um período de repouso. E quando ele casa, ele tem direito a alguns dias? Tem uma licença, tá certo? De quantos dias? Se não me falha a memória, são 3 dias. 3 dias. Tá? Que são o que nós chamamos de momentos de gala, não é? Sim. Tá? Que é o casamento. Tá? Ok. Então é bom avisar o empregador e depois que ele casa, ele usufrui dessas licenças. Desses 3 dias. E quando ele se torna pai, a mãe tem um resguardo. Geralmente a mãe são 4 meses, é isso? Se não me falha a memória? Ou mais? No caso das trabalhadoras, não é? Elas, até mesmo antes do parto, né? No 8º elas mês, já saem, afastam. já se afastam do trabalho, tá certo? E não sofrem nenhum prejuízo por conta disso. E né? o Os homem? pais têm também uma licença, um período que eles ficam, tá certo, para dar assistência ao recém-nascido. Mas é um período bem mais curto, acho que são 5 dias. Certo. Hamilton, vamos supor que eu trabalho aqui em Mossoró numa empresa, tá? E essa empresa tem uma sucursal, tem uma filial ali em Aracati. E eu sou transferido. Eu não pedi para transferir. A empresa está precisando de uma pessoa com a minha capacidade e quer me transferir. Obrigatoriamente ela terá que me dar um aumento de salário para que eu vá, ou eu posso dizer que eu não tenho interesse em ir porque eu não estou recebendo nada por isso? Olha, transferência do empregado, em regra, ela é proibida, tá? O empregado não pode ser transferido do local, tá? Em que ele exerce a atividade dele. Então ele ter dado baixa na carteira e assinar lá? Não. Isso aí não é necessário. Como seria? Não, como eu disse, o empregado ele não pode ser transferido exceto em 4 situações, tá? Se ele ocupar cargo de confiança, o gerente, por exemplo. Um diretor, né? Um diretor. Se a filial foi extinta, tá? A filial se extinguiu, mas a outra ficou aberta, o empregador pode dizer, olha, eu tenho vagas na outra filial. Aí vão. E é o que nós chamamos de condição implícita ou explícita do contrato de trabalho. Tá certo? Ou seja, da natureza da atividade, a possibilidade de transferência, ou então ver uma cláusula contratual específica prevendo essa possibilidade. Sendo que, nessas 2 últimas hipóteses, tem que haver a real necessidade do serviço. Tá? Então, o empregado só pode ser transferido, tá, se houver real necessidade do serviço. No exemplo que você colocou, me parece, há real necessidade do serviço. Apareceu uma vaga lá e o empregado foi chamado daqui, tá certo, para trabalhar lá. Ele pode pedir um aumento de salário por conta disso? Não. Mas também ele pode dizer que não vai. Pode. E pode perder o emprego. É possível. É perfeitamente possível. E aí? Certo? Bem, você aí ele será demitido. Bem, veja só, aí a necessidade de cada um, né? Cada um tem que medir, tá certo, o que é melhor para si mesmo, tá? Se essa transferência for provisória, a empresa vai pagar uma adicional de 25% da remuneração dele enquanto ele estiver trabalhando na outra cidade. Mas isso aí não é aumento de salário,
tá? Tá. Aumento de salário é outra coisa, Tá. certo? Isso aí é uma gratificação. É um custeio, né? É a gratificação pela circunstância de ele estar provisoriamente ter ido trabalhar em um outro local, tá bom? Agora, o que se vê geralmente quando existem esses pedidos, quando ocorre essa situação de transferência, geralmente as empresas oferecem posições melhores, tá? O que geralmente as pessoas vêm a juízo cobrar das empresas, tá? Não é nem essa questão da legalidade da transferência, se é legal ou se não é, tá? O que geralmente eles vêm buscar é esse adicional de 25%, tá bom? Tá. Porque esse adicional só é pago, né? Esse adicional de transferência só é pago se a transferência for provisória. Se for definitiva, nem isso ele recebe. Tá certo. Bom, Antônio Freire do Bom Pastor. Doutor Hamilton, qual a diferença entre insalubridade e periculosidade? Olha, Antônio, a insalubridade, tá? Ela é paga quando você está trabalhando em um ambiente, tá? Onde há um agente prejudicial à sua saúde. Quem diz que agente é esse é o Ministério do Trabalho. Diz qual é o agente, diz a quantidade que esse agente... Posto de gasolina, por exemplo. Tá certo? Aí é periculosidade. Ah. Tá? Então, vamos imaginar exemplos de agentes insalubres: ruído, poeira, calor, frio. Calor. Certo? Mossoró é complicado, né? Em ambientes... Bem, a cidade já é muito quente, mas quando se fala em insalubridade, a gente está falando, por exemplo, quem trabalha com caldeiraria, em altos fornos e tal, né? Sim. Mas, então você tem um agente que prejudica a sua saúde. Essa insalubridade, dependendo do grau de exposição, será mínima, média ou máxima. Se mínima, você recebe 10% do salário mínimo, se média, 20%, se máxima, 40% do salário mínimo a mais. Beleza? A periculosidade, ela consiste no fato de você trabalhar em uma condição de risco. Condição de risco é em virtude da presença de certos agentes que a lei define quais são. Que agentes são esses? Inflamáveis, Como posto de gasolina, inflamáveis, combustíveis e eletricidade. Eletricidade. Então, você trabalhando com a Coserna. Isso, eletricitários, né, que lidam diretamente, trabalhando em alta tensão e tal. Esses... O perigo é evidente sempre, É alto, né? evidente. Existem situações em que existem duas profissões, né, em que em que a lei manda pagar a periculosidade, porque reconhece que a atividade em si é perigosa. Então aqui não se trata nem da presença de um agente, mas é a atividade em si, que são os motoboys, né? Pessoal que faz entrega e tal, né? Você, Carlos, que conhece muito bem São Paulo, né, conhece a loucura do que é andar de moto numa cidade daquela. Tá? Então, o pessoal que está inserido naquele ambiente ali, tá certo? Ou seja, a maior parte do tempo, o ambiente de trabalho dele é nas ruas, fazendo entregas. E o pessoal que está sujeito a riscos físicos de assaltos, roubos, né? São os vigilantes, tá? Esses também têm direito à periculosidade. Certo. Eu digo a meus alunos, e me permita dizer aqui, tá certo? A insalubridade, se não cuidada, se o ambiente de trabalho não for cuidado, você vai adquirir uma doença do trabalho. Então ela vai te consumindo devagar. A periculosidade não, né? Se o sinistro se efetivar, ele consome você por completo, né? Por isso que você recebe uma remuneração maior. Padeiro, aquele que faz a massa do pão, que ele pode perder o braço naquelas máquinas ali, também seria periculosidade? Não, aí você não mexe com inflamável nem com explosivos. Padeiro não. Seria insalubridade. Seria insalubridade, talvez pela proximidade com os altos fornos, mas aí só uma perícia
é quem vai aferir. Tá? Porque hoje a tecnologia da engenharia de segurança avançou tanto, né, que você pode, tá certo, trabalhar com certos equipamentos, mas de uma maneira que você não sofra a ação do agente. Né? A engenharia avançou muito. Uma coisa que eu observo é que alguns postos de gasolina obrigam os frentistas a usar umas máscaras e outros não. Não existe uma obrigatoriedade para aquilo, não? Existe sim. O posto que obriga o frentista a usar máscara está agindo corretamente. E é para obrigar mesmo. Mas você não vê isso aqui em Mossoró? Bem, os equipamentos de proteção individual, tá certo? Eles devem ser fornecidos em quantidade e qualidade para os empregados. Tá? Mas o empregado pode ter a opção de querer ou não querer usar? Não tem opção. Ele tem que usar. Tem que usar. A partir do momento que ele vai abastecer o carro, ele tem que botar a máscara. Exatamente. Se o equipamento foi fornecido pelo empregador, ele tem que usar. Agora, o empregador tem que fiscalizar o uso, né? Certo. Não é só entregar e deixar por isso mesmo. Agora, o fato dele usar vai fazer com que ele não receba esse adicional de 10, 20, 30%? Pode sim. Pode sim. O equipamento pode neutralizar, tá certo, a ação do agente. E, Carlos, é isso que se quer. Tá? Certo. O que a lei quer é que as pessoas vão trabalhar com saúde e voltem para casa com saúde. Ninguém quer que você vá trabalhar saudável e fique respirando aquele bafo do combustível que tem benzeno e que você pode pegar um câncer por conta disso. Tá? E voltar para casa com câncer. A lei não quer isso, não. A lei quer que todo mundo vá trabalhar saudável e volte saudável. Então deixa só para me entender aqui, já pegando um ganchozinho na pergunta de Antônio Freire. É possível o recebimento do adicional de periculosidade e insalubridade ao mesmo tempo? Por exemplo, quem trabalha no posto de gasolina está exposto ao calor de meio-dia, 1h em ponto, porque não são climatizados, obviamente o espaço é aberto, e ao mesmo tempo, como você falou aí, absorvendo os odores, né? E aí, ele pode receber ambos ao mesmo tempo? Não, a lei não permite. Ou é um ou outro. Tá? E veja, você recebe a insalubridade decorrente de calor, não é o calor ambiente. Isso daí o empregador não pode controlar. Ah, tá. Não é o calor ambiente, você fala, tipo, é um calor de, esqueci o nome, onde faz tijolos. Isso, um forno, né, uma caldeiraria. Uma caldeiraria. Certo? Faz queijo, manteigas. O empregador não tem como controlar o ar atmosférico. Certo. E você vai se você quiser. Entendeu? Enfim, um trabalho feito a céu aberto, né? Aí, se o empregador for um cara esperto, ele tem como não pagar? Porque muitas vezes o empregado não entende disso, né? Não entende o que é. E aí, como é que faz? Ele obrigatoriamente ele tem que repassar para o funcionário, aí você vai receber um adicional de periculosidade de 30%, tal. Mas, de repente, ele não quer pagar, ele não tem interesse. E isso acontece. Isso acontece porque acontece todo dia. Mas nos interiores, o que eu sou do interior, eu sei que acontece. E aí fica por isso mesmo. Acontece todo dia. Quem se sentir prejudicado, procura um advogado, abre uma ação trabalhista, a gente manda periciar o ambiente. Se comprovar a condição insalubre ou perigosa, a gente manda efetuar o pagamento. O correto é que as empresas contratem um engenheiro de segurança ou um médico de segurança para fazer lá um laudo técnico de condições ambientais, tá? E o engenheiro ou o médico vão dizer, olha, isso aqui tem direito a isso aqui não tem direito, isso tem direito àquele outro, a insalubridade é essa, isso aqui é perigoso, isso aqui não é, tal. Então, todo um descritivo das atividades desenvolvidas. Todos fazem? Não. Todos deveriam fazer? Sim. Muito embora a lei não obrigue que todos façam, mas só a partir de um certo quantitativo de funcionários. Mas isso aí é o mínimo, né? A Maria da Boa Vista, ela não está nem perguntando, ela está relatando que no último emprego que ela teve, ela foi demitida e ela estava com 4 meses de gravidez e nem ela sabia que ela estava grávida. E no final ela pergunta assim, eu poderia ter ido atrás para ser recontratada? Poderia ter pleiteado a reintegração, né? Porque a empregada gestante ela tem garantia de emprego. Até quando ela voltar da gestação, né? Tiver o bebê,
passa seus 4, 5 meses de resguarde, volta para o trabalho ali, ela pode ser demitida. Ali ela vai ser a gestante, né, a empregada gestante, ela não pode ser demitida. Às vezes isso acontece, talvez seja o caso dela, né? O empregador não sabia que ela estava grávida. Nem ela sabia que estava grávida. Nem ela sabia. Mas ela, ao tomar conhecimento do fato, deveria ter retornado à empresa e avisado que estava grávida. E ela teria o direito, certo? De ser recontratada. Teria o direito de ser reintegrada. É como se aquela demissão não tivesse acontecido. E veja, isso aí independe do conhecimento do empregador, tá? A garantia de emprego é um fato objetivo. Ele ocorreu, a pessoa tem o direito de ser mantida no... Certo. E se a mulher está em período de experiência? São 3 meses, né? O período de experiência. E ela descobre que está grávida. Neste caso, ela será contratada ou ela será dispensada? Olha, isso aí, a jurisprudência mudou em relação a esse fenômeno, tá? Antigamente, como era um contrato por tempo determinado, certo? Quando chegava o tempo, ela poderia ser desligada normalmente. Ou não. Tá? Se tivesse de acordo com a norma da empresa, certo. Ficaria. Mas hoje, tá, se entende que mesmo sendo um contrato por tempo determinado, como é o caso da experiência, se ela engravidou, tá, a garantia de emprego deve ser respeitada. Ela só vai poder ser desligada depois que a gravidez terminar. Ou seja, eu sou empregador. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, antes que receber o meu funcionário, eu tenho que pedir que ele faça o exame admissional, eu assino a carteira, eu tenho que ter um livro de ponto, um ponto eletrônico. Exatamente. Né? Eu tenho que pagar a hora extra caso ele passe, não é isso? Sim. Que mais? Quais são os deveres os direitos, aliás, os deveres, né, do empregador. Bem, você tem que cumprir as normas de contratação, né? Fazer esses exames, assinar a carteira, você tem que controlar o horário de trabalho dos seus funcionários de maneira fidedigna, não precisa nem ser ponto eletrônico, não, pode ser cartão de ponto, pode ser um livro de ponto. Livros de ponto ainda funcionam, Hamilton? Bem, ainda são... Podem ser falsificados, né? Podem sim. Por isso que eu estou dizendo, você tem que controlar com registros fidedignos, tá? Se o que botar no livro de ponto for verdade, é válido, tá, perante a justiça. O grande problema é que registro de frequência no Brasil é o documento mais sem credibilidade que existe. Porque aqui em Mossoró o pessoal bate o ponto de 5 horas da tarde dizendo que saiu do trabalho e continua trabalhando. Quem é que não sabe que isso acontece aqui? É só quem não mora aqui. Ou quem não sai de casa. Tá? Aí achar que a justiça não vai saber disso também? Rapaz, nós do judiciário, a gente come aqui, a gente faz compras aqui, entendeu? A gente anda. Tá? Isso todo dia, diariamente a gente vê isso. Bate o ponto, tá? E fica lá trabalhando. Entendeu? E isso daí é uma coisa um tanto quanto chocante, porque parece que é uma coisa cultural nossa. E não recebem horas extras por isso. Isso, né? Exatamente. Você está trabalhando de graça para os outros. E quando é que o empregado deve receber hora extra, Milton? Quando ele trabalha mais de 8 horas diárias ou 44 semanais. Certo. E me fala sobre a PEC, uma coisa bem rápida aqui das empregadas domésticas, né? Que elas conseguiram. Agora elas também, igual às outras pessoas que não são empregados domésticos, são regidos pela CLT. E a minha esposa, vamos supor, é uma empregada doméstica. Ela trabalha numa casa, ela tem direito a 1 hora de repouso, não é isso? Aí ela trabalha 4 horas, 1 hora de repouso. Essa hora de repouso pode ser no ambiente de trabalho dela? Pode, não há nenhum problema. Desde que ela repouse, não há nenhum problema. Carlos e demais telespectadores. Acho complexo isso aí, sabia? Dessa hora de repouso ser na casa que você trabalha? É complexo. Por quê? Mas as relações, tá certo, de trabalho, elas têm uma certa complexidade. Como é que uma pessoa que mora, tá certo, lá no Sumaré, tá, no Sumaré, e é empregada doméstica lá no Alphaville, tá certo, vai sair do Alphaville
para ir para casa e voltar no espaço de 1 hora. Entendeu? O problema, a lei é muito clara. O que a lei quer é que o empregado tenha o repouso. O que a lei determina é que ele usufrua do repouso. Mas como é que ele pode provar que ele não conseguiu usufruir do repouso? Bem, é para isso. É para isso que existe os controles de frequência. Você bate o ponto direitinho, de tal hora até tal hora, dá aquele intervalo, bate e retorna. Tá? Por isso que eu digo que esses registros eles têm que ser fidedignos. Tá? Tem que ser verdadeiros. Que infelizmente a gente não vê isso aqui com muita frequência. Tá? O que mais vê registro o ponto está registrado que o empregado teve o intervalo quando ele não teve. Pois é. Ou o empregado está na hora do intervalo do almoço lanchando e o gerente da loja chamando, tangendo o pessoal para voltar para vir trabalhar. Tá certo? Aí é uma situação dramática. É incontrolável, né? Assim, tá. Já é um vício, parece que não tem jeito mais. Porque eu conheço a história de empregadores que já foram várias vezes para a justiça, mas continuam com os mesmos vícios e parece que não vão exatamente. Você conhece caso, né? Tipo assim, olha pro cara desde novo aqui, não tem? Olha, eu acho que é isso que eu retomo o meu argumento inicial, né, sobre aquilo que me surpreende, né? A gente ainda não entendeu que o tempo da casa grande da senzala acabou. O que o empregado vende para o empregador, meus amigos, é o tempo dele. Certo? Você está pagando pelo tempo. Certo? Ele tem o tempo de trabalhar e também tem o tempo dele ter aquele repousozinho lá e tal, etc. Tá? Você, Carlos, é uma pessoa viajada, você já conheceu o mundo inteiro. Tá? Vá para uma grande cidade na Europa, tá certo? Para você ver se o empregado não tem o repouso dele. Certo? Se não chega naquela horinha do almoço, tá? Por menor que seja. Tá? Por menor que seja esse tempo. Aqui a gente pode discutir, 1 hora é muito tempo, é pouco tempo. Bem, eu só faço cumprir a lei, eu não faço a lei. Tá? Mas se você for para qualquer lugar do mundo, ele tem aquele intervalozinho, tá certo? Para ele ir comer o sanduíche dele, mesmo que seja comer em pé, mas ninguém atrapalha ele nesse momento. Ninguém fica tangendo ele para voltar para o trabalho. Olhe nas grandes cidades do mundo. Por que é que aqui a gente não consegue fazer isso? Por que é que a gente não consegue respeitar o direito das pessoas terem um final de semana? Ou umas férias? Não é? Inclusive do patrão no domingo, 6 horas da manhã, está enviando um WhatsApp. Você conseguiu terminar aquele relatório que ele pediu sexta-feira? E daí para frente. Não é? Entendeu? Um absurdo. Certo? Então, assim, e são pessoas, tá, que quando viajam para o exterior, acham aquela realidade linda e queria que tudo que viu lá se aplique aqui no Brasil, mas nem ele age de maneira a que essa realidade, tá certo, aconteça, não é? Quando vai para a Europa, não fura nenhuma fila. Quando chega aqui, é fura na fila direto. Tá entendendo? Então, assim, a gente tem que também fazer um pouco de autocrítica, tá? Entender que nós temos uma legislação, ela deve ser cumprida. A nossa legislação é perfeita? Não, não é perfeita porque é um produto humano. É um produto de uma época, tá? É razoável que periodicamente se discuta os efeitos dela, ela pode ser aperfeiçoada? Claro que pode. Tá? Agora a gente tem que fazer isso de maneira transparente, de maneira clara. Não é? Hoje nós estamos entrando, gente, na economia digital, a economia 4.0, a economia do conhecimento, tá? Em que a nossa remuneração vai estar ligada ao conhecimento que a gente tem. E nós temos uma educação de qualidade sofrível, nós não estamos preparando a nossa força de trabalho para os desafios do futuro, tá? E a gente está se limitando
a fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, desobedecendo, descumprindo as mínimas regulações e só reclamando. Hamilton, você é juiz, você é professor da universidade estadual, né? Uhum. Você é esposo, você é pai, você é maçom, que por acaso você é o grão-mestre adjunto da Glerna, grande loja do estado do Rio Grande do Norte. Qual a mágica para você conciliar tudo isso? Inclusive, eu queria até deixar um grande abraço aos nossos irmãos, que com certeza estão nos assistindo agora, de todos os maçons do Rio Grande do Norte, quiçá do Brasil, né? Em particular, nossa loja, que é a Jacques Demolay, que em nome do nosso venerável mestre Lucas, eu queria abraçar todos os nossos irmãos e as demais lojas aqui em Mossoró. Mossoró é uma cidade farta de maçonaria, de loja maçônica. Que bom que seja, que venham mais, né? Então, assim, como é que faz? Porque assumir um cargo de grão-mestre adjunto, né? Nós estávamos, inclusive, até conversando antes, né, da nossa entrevista, que a Glerna está completando 50 anos agora, a grande loja do estado do Rio Grande do Norte, e vai ter o baile de 50 anos, aí vai ter a assembleia, que é a reunião em Natal, e depois vai ter o baile lá no Versalhes, né? E eu perguntando a você, Hamilton, como é que dá tempo? Porque você ser um grão-mestre adjunto, que existe o grão-mestre e o adjunto é como se fosse um vice, né? E você tem que visitar as lojas em todo o Rio Grande do Norte, no estado, dar aula, corrigir prova, preparar a aula, mesmo com sua sapiência, capacidade, mas tem que preparar a aula. E ser pai, e ainda vai bater balto, tomar essa cervejinha. Como é que você consegue trabalhar esses seus horários, Hamilton? Bem, a vida de todos nós, ela é dotada de um certo componente anárquico, não é assim? Coisas que a gente não controla. Mas essa função que assumimos aí na grande loja, né, a nossa função primordial, não é basicamente visitar as lojas, ver como é que está tudo, como é que o trabalho está se desenvolvendo, não é? Ou seja, é manter o nosso pessoal animado. Né? Não, tudo bem, mas isso aí demanda deslocamento, viagens, dormir e o tempo, né? Assim, você deve ter um organograma muito, muito louco, né? Uma agenda que você não cansa, não se estressa. Você está com quantos anos, Hamilton? 52. 52 anos. Né? Ainda tá muito jovem, né? Mais jovem do que Aldo Coutinho você está. Bem mais jovem do que Aldo Coutinho. Mas assim, você não se cansa, é o que você queria, é isso mesmo? Hamilton, você vai ser o próximo grão-mestre da grande loja do Rio Grande do Norte? Eu não sei, né? Isso ainda vai... Mas você quer ser o grão-mestre? Vai Uma demorar. coisa é você ser, outra coisa é você querer. Porque eu sei que você queria ser o adjunto e você é. E você tem capacidade para muito mais. Então, você gostaria de ser um grão-mestre? Não agora, mas talvez no futuro? Quem decide isso não somos nós, né? Quem decide isso é o povo maçônico. No momento oportuno, o povo maçônico saberá tomar a melhor decisão. Que vai ser você sendo grão-mestre. Para isso. Bem, eu não estou afirmando isso, tá? Deixemos cada coisa no seu tempo. Né? Mas você, graças a Deus, é um homem realizado, né, Milton? Culturalmente, você doutor em Direito, todas as dificuldades, no sentido que eu digo, as dificuldades eu falo de tempo, né? Você fez pela Universidade do Paraná, não foi? Apesar de que as aulas eram em Natal. Isso. E eu lembro que na época do seu doutorado você enlouquecia de estudar, né? E mesmo assim dando aula, e mesmo assim sendo juiz do trabalho. É isso mesmo? Foi isso mesmo que você pensou? Ou ainda falta mais alguma coisa? Não, você já plantou uma árvore? Não plantei uma árvore. Já escreveu um livro? Olha, eu tenho minha tese de doutorado, né? Eu defendi agora no ano passado, em outubro. Qual foi o tema? O tema foi Direito e Tecnologia. Certo. Né? Os mitos que auxiliam na erosão do Estado Social de Direito. É uma análise que eu faço sobre muitos mitos que são colocados hoje sob a roupagem tecnológica, que na verdade estão
eliminando, tá certo? Estão erodindo o nosso estado. Nota 10. Nosso estado social. Eu não publiquei ela ainda, né? Estou pensando se eu publico, se não publico. Talvez eu até publique. Aí eu vou colocar isso aí na minha lista. Que legal. Tá? Mas o doutorado é muito desafiante, né? Porque você tem que você tem que fazer muitas leituras e apresentar uma perspectiva, tá? de algum fenômeno, né? E isso é um projeto que foi desenvolvido aqui pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em parceria com a Universidade Federal do Paraná, que foi um doutorado interinstitucional. E nós conseguimos qualificar a esmagadora maioria do corpo de professores do departamento da Faculdade de Direito hoje, né? Meus ilustres colegas. Então, foi assim foi muito custoso para todos nós, não é? Muito cansativo, mas muito gratificante, principalmente porque todos os que iniciaram concluíram. Eram professores da UERN, professores da UFESA, professores da Faculdade Católica, professores da Paraíba, tá? Que também acreditaram nesse projeto. Então foi bem interessante, bem rica, né? A troca de experiências, os diálogos. As pessoas, quando me perguntam, tipo, um exemplo de um case de sucesso, tá? Eu sempre cito você. Eu queria que você soubesse que eu admiro demais você. Acho você uma pessoa extremamente capacitada, com um senso de humor maravilhoso, quando quer, porque também quando não quer é muito azedo. Né? Exatamente. Inteligentíssimo. E um grande pai, um marido cuidadoso. Né? Generosidade sua. Mas é verdade. Então, uma família linda. Queria até mandar um beijão para Sheila, para Dudinha. Tá ficando linda. Começa a se preocupar, viu? Com os rapazes tatuados e com piercings chegando lá para levar a Dudinha para as festas. Guilherme, que vai também seguir, né? Seguir a carreira do pai, que já estou sabendo através do nosso irmão que ele estagia, que ele está saindo muito bem. Então, assim, eu acho que Deus te abençoou muito, Hamilton, e isso tudo é o retorno que a vida está te dando pela pessoa boa que você é. Né? Quando a gente vê a história de Hamilton, quando saía de bicicleta lá da abolição para o diocesano, né? E vê Hamilton hoje, a gente vê, pô, como realmente valeu a pena eu ter conseguido chegar aqui. Então, você realmente é um cara, você é literalmente um bem dotado. Sacrifícios, né? A gente faz sacrifícios para, no futuro, colher bons frutos. Você está rico, Hamilton? Gostaria de estar, mas quem quer enricar não entra no serviço público. Aquele salário que eu sempre cito, ele é fictício, né? Totalmente. Totalmente. Tá? Então tá bom, eu fico mais tranquilo. O exercício da atividade pública lhe permite ter um certo grau de conforto. Agora, tá certo, enricar, quem quer ser rico não entre no serviço público, porque não vai enricar aqui não. Tá certo, então. Pois, parabéns, de verdade. Queria que você soubesse que eu gosto de verdade de você. Você é um grande amigo, um grande irmão, meu conselheiro, né? Nas horas difíceis e nas horas fáceis também. Você pode sempre contar comigo, você sabe disso. E queria deixar o microfone aí aberto para que você possa... Nós tínhamos... Pessoal, muita coisa para falar. Você não tem ideia como eu li, como eu preparei, como eu fiz perguntas, como eu recebi perguntas aqui pelo WhatsApp, pelo e-mail. Mas, assim, o tempo, para algumas entrevistas, esse tempo de 1 hora é cruel. Por exemplo, essa de Dr. Hamilton hoje. Seriam pelo menos 2 horas de conversa para a gente poder... Porque tudo fica aqui meio superficial, né? A gente não tem como aprofundar os assuntos. Teve coisas que eu não consegui nem falar com o Hamilton sobre férias, né? E outros tópicos. Mas eu acredito que o mais importante, o que eu queria passar, era exatamente que vocês se cuidassem. Né? Você que tem que procurar valorizar a sua capacidade intelectual. Quanto você acha que você merece? O seu trabalho merece quanto? Você está se achando explorado? Procure seus direitos, procure um bom advogado. Vá atrás, porque a justiça vai dar razão a você se o seu direito for bom. Você só não pode ser conivente com uma coisa que está errada, porque aí você não vai ter direito de cobrar
um direito, porque esse direito, neste caso, vai estar ruim. Tá bom? Então, caso vocês tenham interesse em saber mais alguma coisa, mandem e-mails para mim. As perguntas que eu recebi aqui que eu não fiz, eu vou devolver para Milton para poder responder. E aí eu mando para o e-mail de vocês ou para o WhatsApp de quem mandou. Tá certo? Hamilton, os microfones são seus para a gente encerrar a entrevista e você mandar o nosso alô aos nossos telespectadores. Obrigado, Carlos, e toda a equipe aí do Feedback. Eu agradeço a oportunidade, né? E só dizer aos nossos telespectadores, né, que acredite no trabalho, acredite no seu potencial e acredite, tenha a esperança de que nós ainda vamos superar as dificuldades pelas quais nós estamos passando, né? As dificuldades existem para a gente, para que nós possamos superá-las, né? Eu não sou muito fã dessas literaturas ralas de autoajuda que muita gente lê. Eu não aprecio isso. Eu acho que isso tem uma mistura de meio que de lavagem cerebral, né? Mas eu acho que com foco e determinação e trabalho duro a gente consegue vencer muitas coisas, certo? E basicamente agradecer, não é, a você aqui o espaço, porque como eu lhe disse, isso aqui é um serviço de utilidade pública, né? Eu já fiz palestras em escolas, tá? De maneira recorrente me chamam para falar sobre essas temáticas. Tá? Na maçonaria, muitas. Na maçonaria, já falei também, já dei entrevistas em rádio. Tá? Eu encaro isso como sendo uma parte do trabalho. A gente tem que esclarecer isso. Tá? A nossa associação nacional, a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, ela tem um projeto bem interessante que no futuro eu estou pensando em trazer aqui para Mossoró, que é o TJC, o Trabalho, Justiça e Cidadania. Nós escolhemos escolas públicas, tá, para dialogar com os professores, treinar os professores, tá certo, para que eles multipliquem esse conhecimento para os alunos. E a gente tem um materialzinho bem interessante, que é uma cartilhazinha, um gibi, não é? Em que fala sobre essa temática, insalubridade, periculosidade, férias, aviso prévio, FGTS, 13º, de maneira bem lúdica, né? Para que as pessoas conheçam esse mínimo, né? O mínimo que a lei confere a elas. Um dia, quando eu tiver um tempinho, eu ainda trago esse projeto para cá para a gente fazer um trabalho aqui nas escolas públicas, né, nossas, exatamente para melhorar melhorar o conhecimento dos nossos estudantes. Se Deus quiser. Então, pessoal, até quinta-feira, se Deus quiser, com mais um Feedback, o podcast. Valeu, fui!